Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da nossa Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. Estamos na etapa 218 e temos aqui a alegria de ter a presença da Glau, mais uma vez, ela que nos acompanhou na etapa 217, continua aqui nos assessorando nesse tema tão importante que é sobre a adolescência. Glau, então, muito obrigada, bem-vinda mais uma vez à nossa escola catequética. E para a gente já iniciar esta etapa, eu queria perguntar para você o que você destaca como os maiores desafios enfrentados pelos adolescentes nos dias de hoje. Olá, boa noite. Tudo bem, Tayana? Então, alguns desafios são comuns à adolescência, tanto nos dias de hoje quanto nas gerações anteriores, né? Que são os desafios com o corpo, com a autoestima. O adolescente não se entende direito no corpo que tá eclodindo ali, né? Que está se transformando. Então, ele se acha feio, ou ela se acha feia, ela se compara. Tem questões de bullying, questão de isolamento social, porque nem todos conseguem entrar nos grupinhos, nem todos conseguem participar desse meio, se inserir, nem todos têm habilidades sociais para se inserir. Então, são muitos os sofrimentos dos adolescentes, muitos os desafios. Mas hoje, em especial, eu falaria da questão das mídias digitais, das redes sociais, né? Porque hoje, problemas que, por exemplo, na minha adolescência eu nunca vivi, os adolescentes precisam dar conta hoje. Então, às vezes uma fofoca, né? Uma amiga que falou da outra, uma situação que se criou, e que na nossa época, o que acontecia? Às vezes demorava para chegar na gente, né? Ou então chegava, mas a gente não sabia nem a proporção que aquilo tomava. E hoje, bastou enviar uma mensagem, um áudio, e todo mundo fica sabendo. E, gente, isso vira um problemão para esses adolescentes, porque eles não têm ferramentas para lidar com isso. Então, aparece muita questão, assim, mandei um áudio para minha amiga contando de uma coisa e o áudio vazou. Uma foto que vaza, uma situação que vaza. Então, tudo toma uma proporção muito grande em questão de segundos. E aí, a dificuldade deles em lidar com isso é enorme, né? Se para a gente hoje, né, adultos, a gente está aí aprendendo também a lidar com esse mundo digital, né? Nós não somos nativos digitais, mas a gente está aprendendo, tal. Se nós adultos ainda nos afetamos com algumas coisas, imagina como que é para os adolescentes. Nós adultos que já nos regulamos emocionalmente, nós amadurecemos, nosso cérebro já está amadurecido, já está formado, né? Então, espera-se que nós tenhamos uma regulação emocional. Nós nos afetamos. Às vezes a gente se compara. Às vezes a gente vê lá na rede social a vida dos outros que parece perfeita, né? Nossa, fulano tá viajando, a outra lá tá enfim, né? Tá passeando e eu não faço nada. E aí a outra lá comprou uma casa bonita e aí postou. E os relacionamentos, né, na rede social também são todos belíssimos, todo mundo se ama e se respeita muito. E se a gente não cuidar, a gente compra essa ideia e a gente se compara o tempo todo também. Só que a gente, adulto, a gente ainda fica assim, opa, o que eu tô fazendo, né? Por que eu tô me comparando com outro? A gente faz esse exercício, pelo menos tenta fazer, né? Mas o adolescente, ele não consegue fazer isso. Essa filtragem, essa análise, essa reflexão. Ele sofre. E aí a gente tem visto um número crescente e assustador de adolescentes se autolesionando, de adolescentes com tentativa de suicídio, ideação suicida, mas é um número bem alto mesmo e bem assustador. Por que mais na adolescência? Porque é a fase em que eles estão mais vulneráveis emocionalmente. Então, assim como é uma fase mais fácil, mais suscetível de criar vícios, de consumo, né, de álcool e outras drogas, às vezes de uma iniciação precoce, uma iniciação sexual precoce, assim como ele está vulnerável a isso, mais vulnerável que os adultos, para a rede social também. E aí eu destaco como hoje o grande nó, né? E aí o que a gente pode fazer com isso? Glau, então, pegando já o gancho dessa tua fala, como é que esses adolescentes lidam com as pressões sociais em busca da identidade pessoal, que é tão difícil a gente saber qual é a nossa identidade pessoal na época da adolescência, né? Uhum. A adolescência é essa busca, né, por essa identidade. A gente precisa se distanciar da família na adolescência, é um movimento que é necessário,
por mais que os pais costumam viver um luto na adolescência, né? Porque os seus filhinhos, aquelas crianças amadas, deixam de ser crianças. E aí tudo que a gente conhecia daquele filho nosso, de repente ele vira um estranho dentro de casa. De repente ele é um ser que tu não sabes nem mais como agradar, porque o que ele adorava ontem, de repente hoje ele já acha... não lembrei agora de nenhuma expressão bem adolescente, mas ele já não se interessa mais. E aí você já não sabe como agradar esse filho. Fica todo mundo meio perdido, né? E os adolescentes também lidam com esse luto. É o luto do corpo deles, que já não é mais o mesmo, eles não sabem como será. É o luto dos pais da infância. Então, nesse movimento de buscar a sua identidade, eles formam pares com outros adolescentes, né? Que estão vivendo também esse movimento, que compreendem melhor do que nós, porque eles estão, naquele momento, vivendo as mesmas angústias. E essa necessidade de pertencer a um grupo, que não é mais a família, né? Que o adolescente faz esse movimento de se distanciar, e eu sempre falo para os pais, calma que eles voltam. Eles precisam desse tempo. Só que é esse tempo sozinhos? Não, a família precisa estar junto. A gente, enquanto adulto, precisa acompanhar de forma respeitosa, tentando não invadir, tentando dar esse espaço para o adolescente se desenvolver se desenvolver enquanto pessoa, né? Desenvolver sua personalidade, porque ele começa a expressar opiniões sobre o mundo que não são mais as dos pais, né? Então, esse adolescente vai se associando aos grupos. E, para participar desses grupos, muitas vezes eles cedem às pressões que vêm dos grupos. E aí, onde acaba acontecendo, às vezes, comportamentos que não são bacanas, né? Até mesmo de violência, comportamentos inconsequentes que geram riscos, que geram problemas para ele, para a família. Então, em geral, como que eles reagem? Eles acabam cedendo à pressão. E aí entra o papel crucial de nós adultos, né? Tanto família quanto educadores e catequistas, também estar atentos. Como lidar com isso? Só com muito diálogo. E esse diálogo, ele não pode vir de cima para baixo, ele tem que ser um diálogo. A gente precisa criar simetria com o adolescente. Quando eu falo de criar simetria, não é ser amiguinho do filho. Tem uma relação de pai, mãe e filho, né? Precisa ter. O adolescente espera por isso. Mesmo que ele diga que não, né? Mas ele espera, ele precisa disso. Mas quando eu falo de simetria, de estar no mesmo plano, no sentido de ouvir e falar com respeito. Quando eu falei no episódio anterior de se conectar com o adolescente que a gente foi, de falar para um aluno, para um catequizando, para um filho, né? Nossa, sabe que quando eu tinha a tua idade, mais ou menos, realmente isso me incomodava tanto. Eu te entendo. Parece que faz tanto tempo que eu não vivo isso, mas agora que tu falou, aí conta uma história tua. Conta uma história de verdade, né? Para inventar, né? Mas conta uma história, sabe? E aí ele se vê espelhado nessa mãe, ou nesse pai, nesse catequista que está contando a história, e ele me compreendeu. E aí eu abro espaço para mais diálogo. Contou a história trouxe uma história de um amigo que fez determinada coisa. Você não vai dizer, nossa, mas teu amigo é isso, é aquilo, tal. Não falem mal dos amigos dos filhos, não falem mal dos amigos dos catequizandos. Acolham. Devolve a pergunta. Nossa, mas e o que tu achou disso? Tu concordou? Assim, tu falou alguma coisa para ele? Aí ele vai trazendo. E se fosse você que passasse por essa situação, o que você faria? Leve esse adolescente a conversar, falar a opinião dele, para que tu conheças ele, para que tu saibas como que ele agiria naquela situação. Então, acolher esse adolescente, estar em simetria com ele, é permitir que ele fale, permitir que ele conte sobre a vida dele. Trazer os amigos para casa, ou então, no caso da catequese, né? Falar desses amigos, trazer experiências, possibilitar que eles falem das vidas deles, né? Que haja uma conexão entre o tema que está sendo trabalhado e a vida deles. Eles precisam ver sentido no que eles estão discutindo, senão eles vão ficar ali só para cumprir hora, porque os pais obrigaram muitas vezes, ou porque eles também querem fazer parte de um grupo, e um grupo na igreja é também um grupo muito importante na vida desses adolescentes, né? Então, às vezes, só o fato de estar ali para eles é importante, mesmo que seja um saco, de repente ele nem sabe o que está fazendo ali direito, e não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é tocar esse aluno, né? Esse adolescente, fazer com que alguma coisa vibre lá dentro e ele possa contribuir, se sentir pertencente, se sentir movimentado naquilo que é discutido. Então, eu sempre penso que precisa fazer sentido para o adolescente. As coisas precisam fazer sentido para que ele se implique, para que ele queira fazer algo, sabe? Outro dia, uma mãe num consultório me disse que ela começou a perceber que quando ela iniciou esse movimento de estar mais próxima da filha,
fazer mais coisas juntas, sair para comer uma pizza, ver um filme juntas, cuidar da horta juntas, enfim, fazer coisas juntos, que seja ir no mercado, qualquer coisa. Ela percebeu que nos períodos que ela consegue ficar mais próxima e incluir a menina nas atividades, planejar coisas juntos com ela, tudo fica mais fácil. Os limites são melhores, são mais fáceis de ser estabelecidos e cumpridos pela adolescente. Os acordos em casa são mais fáceis, a colaboração. Ela disse, inclusive, assim, que quando elas estão bem próximas, para ela é muito fácil, quando ela diz para a filha, filha, posso contar contigo para tu estender a roupa enquanto eu faço a comida? Claro, mãe. E aí as coisas acontecem de uma forma muito mais tranquila, gostosa. E que quando ela está mais ausente, seja por questões do trabalho, ou porque às vezes ela diz, às vezes até esqueço, né, desse meu propósito de me aproximar mais, e a gente se perde mesmo, né, gente? Até mesmo nós mesmos com o celular, se a gente não cuidar, a gente perde muito tempo. Então, ela percebe que quando ela se afasta um pouco mais, tudo já volta a ficar muito difícil. Ela se nega a fazer as coisas, ela questiona mais. Então, esse papel de presença, de ser presença realmente, presença não é só presença física, né? Porque não adianta eu ficar com a minha filha no sofá vendo filme e eu ficar ali na internet, no celular, ou sentar à mesa para comer juntos e cada um no seu celular, isso não muda nada, né? Então, a presença efetiva faz toda a diferença. E como a gente está falando, né, com as catequistas, geralmente nesses espaços, seja na igreja ou na escola, é onde aparecem muitas questões de casa, né? Os adolescentes, às vezes, pedem um socorro para a gente. Eles trazem, às vezes, questões para a gente que eles não estão dando conta em casa. E, às vezes, não vem de uma forma tão clara, porque o adolescente nem sempre consegue nomear o que está sentindo ou o que está acontecendo. Mas a gente precisa ficar atento aos sinais. Então, um adolescente que está muito quieto, um adolescente que não está fazendo amizade, ou que, às vezes, traz alguma coisa de casa. Tem adolescente que mostra para mim os cortes no pulso, sabe? As cicatrizes. E aí, eu já ouvi gente dizendo assim, ela gosta de fazer isso para chamar atenção. Gente, sim, ela precisa chamar a atenção porque algo de muito sério está acontecendo com ela. Então, a gente que lida com adolescente precisa ter esse olhar refinado, sabe? De se propor a escutar, de entender o que está acontecendo nessa casa, de que forma que pode ajudar. Nem sempre a gente pode ajudar tanto, mas se a gente puder pelo menos ouvir esse adolescente que não está conseguindo ser ouvido em casa, a gente já melhorou muito a vida dele, sabe? E aí não é ouvir dizendo, mas também é filho da fulana que não para em casa, enfim, já viemos com os nossos julgamentos, a gente não está ajudando. A gente não está ajudando. Então, respira fundo, mesmo que eu não concorde com aquilo que eu estou ouvindo, mesmo que eu ache um absurdo que ele está me contando, respira fundo e pensa. Eu vou apenas ouvir. E aí eu posso fazer uma pergunta. Se eu não sei o que fazer com aquilo, eu posso fazer uma pergunta. Como que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Sabe? Assim, de fato, a gente está não só ajudando, como ganhando, trazendo esse adolescente para perto da gente. O adolescente precisa, todos nós precisamos de rede de apoio, né? E o adolescente, eu diria que precisa ainda mais. E se a igreja é um espaço que ele ainda está indo, então a gente precisa ser rede de apoio para ele. A gente precisa acolher, trazer para perto. Independente da forma como ele se veste, como ele se apresenta. A gente lida hoje muito com a questão da orientação sexual desse adolescente. Às vezes a gente não sabe como lidar. Então, se a gente não sabe direito como lidar, a gente só aceita. Né? A gente não vai, às vezes, tocar em pontos que a gente ainda não dá conta, que não é da nossa ossada, digamos assim, né? Mas então a gente aceita, com afeto, com atenção, com escuta, que a gente vai estar fazendo uma grande diferença na vida deles. Essa arte de escutar eu acho tão importante e bem necessário, né, Glau? Porque às vezes não é nenhum problema, assim, ou algo, né, muito demais, que às vezes eles querem contar uma coisa tão simples que eles de repente não tem quem os ouça, né? Então, lá na casa dele, daquele adolescente, ninguém o escuta, e às vezes é uma coisinha tão simples, algo que aconteceu na escola, no dia a dia, e que para aquele adolescente tem valor aquela situação, e ele quer só que alguém olhe para ele e o escute, tipo, estou aqui, alguém está me ouvindo e eu tenho algo a dizer. Pronto. Então, eu acho que é bem interessante a gente valorizar esse ouvir o adolescente, independente daquilo que ele tem a dizer. Porque a gente ouve muita coisa, mas escutar de fato, né? Enxergar de fato, ver o outro, faz toda a diferença. A gente sente quando a pessoa está nos ouvindo de fato,
que ela está conectada, prestando atenção no que a gente diz, Com que ela está certeza. importando com aquilo, do que a pessoa que só escuta mais um monte, e está escutando mais um monte de coisa junto. Sim. E o adolescente percebe isso. Tem casos de adolescentes que chegam, como eu falei, né, que andam se cortando e aí mostram as cicatrizes, né? E aí, às vezes, tem umas histórias bem sérias por trás. Às vezes a história não aparece, a gente não sabe se tem ou não tem, enfim, né? Nem sempre a gente vai saber o motivo. E na maioria das vezes a gente nem vai conseguir, digamos, não é corrigir, né? Mas na maioria das vezes a gente não vai conseguir fazer muita coisa a respeito, né? São estruturas familiares, situações que acontecem que a gente não dá conta. Mas eu garanto para vocês, por experiência própria, que só a escuta, ela faz uma diferença tão grande que eu já vi adolescente parar de se cortar, se integrar mais ao grupo, aos colegas, fazer mais amizade, se sentir mais aceito, só por começar a ser escutado. Ele passa a ser enxergado por alguém. E aquela família continua do mesmo jeito. As estruturas lá continuaram as mesmas, às vezes a gente chama a mãe, né, ou o pai, a família às vezes não consegue vir, ou vem, mas não consegue também dar conta de mudar alguma coisa. Mas aquela escuta, aquele compromisso com aquele adolescente, dizer, ó, eu estou aqui. Às vezes, tô falando por mim, né? Às vezes tem situação que eu digo, ó, eu vou deixar meu telefone contigo, se em algum momento tu precisares, tu pode me ligar, né? Que são situações que às vezes a gente vai fazer isso, a gente tem segurança e tranquilidade para fazer isso, né? Disponibilidade. Mas às vezes são questões só de 3, 4 semanas, o adolescente já é outro. Aí esse adolescente, quando traz, ele fala, minha mãe diz que eu só quero fazer drama, que eu quero cortar para me cortar para chamar a atenção. E sim, é para chamar atenção, mas não porque sinta algum prazer nisso, é porque tem uma dor grande ali. E acho que eu já falei no começo, né? É assustador o índice de adolescentes se automutilando e se suicidando. Então, a gente que lida com esses adolescentes precisa olhar para isso, né? Não dá para achar que é drama, que é besteira de adolescente, porque não, é um assunto bem sério. O Glau, e antes você falava ali da questão de fazer as amizades, formar os pares, etc., que também a gente vai indo para os grupos que nos identificamos na adolescência. Então, pensando nessa formação de identidade, etc., como que a amizade, ou vamos dizer assim, a arte de fazer amigos, se encaixa nessa fase da adolescência? A amizade é fundamental nesse processo da adolescência, né? Poder compartilhar o que a gente vive com outro que também vive da mesma forma, vive os mesmos problemas e dilemas que a gente, é fundamental. Poder exercitar a empatia, ajudar o outro, esse senso de comunidade. Então, a amizade é fundamental na adolescência, sabe? Na verdade, é o processo de maior... É o que mais importa para o adolescente no momento da adolescência, né? E por isso que a gente se preocupa com o adolescente que não consegue se engajar. O adolescente que não tem amigos, a gente tem que olhar e, ó, tem alguma coisa acontecendo e de que forma a gente pode ajudar, né? De que forma a gente que é adulto, que está aí trabalhando com os adolescentes, de que forma que a gente pode integrar esse adolescente aí que não tá interagindo muito, não tem amigos, está muito isolado. Isso é uma questão que a gente precisa ficar de olho. E alguns pais trazem, né, no consultório, essa culpabilização de alguns atos que os adolescentes cometem, eles culpam muitos amigos, né? Então, tem muitos pais que não gostam muito dos amigos dos filhos. E aí, eles falam mal desses amigos, né? E aí, vai lá, o menino apronta alguma coisa, mas a culpa é do fulano, porque agora ele tá andando com uma amizade ruim e tal. Então, a gente precisa partir do princípio que a gente precisa valorizar esses amigos dos adolescentes, porque eles são fundamentais. E o que a gente precisa fazer? Se aproximar. Assim como eu falei, se aproximar dos adolescentes, se aproximar dos amigos também. Conhecer, trazer para casa, né? No caso dos pais, trazer para casa, propor atividade junto, jogos, brincadeiras, coisas que envolvam, porque aí a gente vai conhecendo como é que são esses amigos, como que eles funcionam, em que medida que eles influenciam tanto o meu filho, né? O que a gente pode aí mediar nessa experiência. Mas, assim como tudo na vida, aproximar-se faz toda a diferença. Quando a gente se aproxima, quando a gente conhece, a gente aprende uma melhor forma de lidar. Agora, esperar que proibir, punir, afastar os amigos, nunca vai ser bom, né? O adolescente precisa dessa identificação para a formação da sua personalidade. Ele precisa de conviver com pessoas da sua idade, que estão vivendo os mesmos dramas adolescentes, os mesmos desafios, para se enxergar como pessoa. Quando ele interage com os amigos, ele observa outras formas de se relacionar, ele observa outras famílias, outros contextos, e ele precisa aprender
essas outras formas que são diferentes da sua família, para formar a sua opinião sobre o mundo, para constituir sua personalidade. Então, e quando tu falas, Tayana, na arte de fazer amigos, eu acho que a gente, enquanto adulto, ensina muito sobre isso também, né? Quando a gente... eu sempre creio que a gente ensina muito mais, por exemplo, do que com palavras, né? Então, quando a gente mostra, por exemplo, para o nosso filho, para o nosso catequizando, para o nosso aluno, né? Quando a gente mostra o que é ser amigo, né? E não é mostrar, não é falar, né? Não é dar um conceito de amizade, é mostrar na tua vida diária como é que tu é empática, como que tu se coloca no lugar do outro, como que tu ouve o outro, como que tu acolhe o outro. Se eu não sou nada disso, mas digo para o meu filho que ele tem que ser com o amigo dele, ou então lá na catequese, eu não acolho esses adolescentes, eu julgo, eu sou ríspida, eu não dou abertura para o diálogo, mas eu digo que o fulano tem que respeitar o ciclano, eu não estou ensinando nada, porque o que fica é o nosso exemplo. Então, a arte de fazer amigos, alguns adolescentes têm facilidade, outros não têm, né? Tem adolescentes que são super tímidos e aí tem bastante dificuldade em fazer amigos. Às vezes, a gente precisa, enquanto adultos, ajudar nessa integração, mas passa também pelo nosso exemplo de vida como amigos, né? Como amigas das nossas amigas, como amigas, às vezes, das mães dos nossos filhos, mas a gente é exemplo o tempo inteiro. Com certeza. E os primeiros encontros da catequese, Glau, por acaso, fala somos amigos de Jesus. Então, a nossa amizade já começa por aí. O Glau, para a gente finalizar, vou fazer uma última pergunta para você, dentro, assim, desse universo da amizade, mas agora vamos colocar, então, a tecnologia, eu destacaria as redes sociais. Então, como que essas tecnologias, elas podem ser uma aliada, né? Como elas podem ser aliadas ou elas podem ser um risco para esses adolescentes, para nós que somos catequistas, pais, enfim, ficarmos atentos. O que você destaca para a gente? Então, essa revolução aí tecnológica trouxe muita coisa boa, né? Outro dia ainda estava comentando, a nossa vida está muito mais fácil em vários sentidos, né? A gente tem aí o GPS, que a gente chega em qualquer lugar, a gente consegue conversar por vídeo com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, assim, tem maravilhas aí que facilitam a nossa vida. Mas foi tudo muito rápido e a gente não entendeu direito ainda como se comportar, né? Em meio a esse turbilhão tecnológico. Esses dias eu estava lendo um artigo e no ano passado a média de uso de acesso à internet no mundo é de 6h30 por dia, por pessoa, a média. E no Brasil é de 9h30. Isso é muito tempo, gente. É muito tempo exposto a tudo que é conteúdo, né? Junto com isso, vem aí os influencers que vão ditando comportamento, vão ditando formas de se vestir, nossos adolescentes vão ficando... gente, isso afeta tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então, os nossos adolescentes, lembrando que eles ainda não estão maduros o suficiente para regular a emoção, para entender certas coisas, para prever, né, consequências, eles vão meio que se deixando levar. Então, eles precisam dar conta desses padrões sociais que estão impostos, né? Padrão sobre o corpo, padrão sobre a roupa, padrão sobre o cabelo, enfim, são muitos os padrões ditados o tempo inteiro. E aí a gente vê uma juventude, uma adolescência aí que está tendo menos capacidade de lidar com a frustração, tudo é muito imediato, tudo precisa acontecer ontem, né, para já. Eles se frustram e eles não conseguem lidar com a frustração, e aí o imediatismo dessa rede social faz com que, às vezes, frustrei, já vou lá e me corto. Frustrei, sabe? Tudo acontece num tempo que a gente não está entendendo direito que tempo é esse. Então, o que eu penso que a gente pode ajudar, né? Como eu falei anteriormente, sendo exemplo, eu não posso dizer para o meu filho que rede social faz mal se eu, toda vez que ele me vê em casa, eu estou com o celular na mão, ou então eu estou conversando com ele e olhando para o celular. Então, a gente precisa ser exemplo. Propor atividades que fiquem longe das redes, longe dos dispositivos, né? Então, fazer trilha, fazer caminhada, entrar em contato com a natureza. A gente está tendo que ensinar as nossas crianças e adolescentes a ter contato com a natureza, que era uma coisa que antes fazia parte da nossa vida. Então, assim, mesmo que seja um pouco forçado no começo, mas insistir, estimular, sabe? Esporte. Criança, adolescente que está fazendo algum esporte, que se relaciona com esse meio esportivo, é um adolescente que geralmente vai ter menos tempo de acesso, vai ter menos tempo de sendo influenciado, né?
Cuidar do sono, da alimentação do adolescente, que já muda um pouco, né? Muda o padrão alimentar, muda o sono. Eles têm muito sono de manhã, eles querem ficar acordados até tarde à noite. Mas ainda eu volto a dizer que os pais precisam continuar segurando as rédeas. Os pais continuam no controle. Então, sim, eles não são mais crianças, mas os pais precisam ajudá-los a continuar regulando o sono, a continuar regulando a alimentação, porque... se a gente fica 2, 3 noites sem dormir direito, a gente fica mal-humorado, a gente fica cansado, a gente fica irritado, né? Desatento. E a mesma coisa com o adolescente. Então, não é porque agora ele já está maiorzinho, então ele decide a hora que vai dormir. A gente precisa manter o controle. E com as redes sociais, a gente precisa também estabelecer um limite. Sabe? Eu vejo os adolescentes, assim, muitos adolescentes, né? Infinitas horas. E aí, quem que vai querer parar para estudar, para ler um livro, para fazer alguma coisa interessante? Se ali tu consome o material o tempo inteiro, que tu não precisa fazer nada, só ficar com o dedinho ali rolando. Então, eu volto a dizer que os pais precisam assumir o controle, falando para os pais, né? Para os catequistas, eu diria que não dá para a gente negar, eu acho que isso até é um tema que a gente vai falar mais adiante, né? Mas não dá para a gente negar a existência dessas redes. Então, a gente pode pensar num trabalho voltado, utilizando a tecnologia, mas voltado para o tema que se quer trabalhar. Eu acho que dá para a gente pensar em alguma coisa aí para unir. Às vezes é uma dificuldade, todos vêm com o celular para catequese. Como é que a gente vai fazer isso? Vai só punir isso? Só vai dizer, não pode, pronto, vai ficar ali? Ou a gente vai, de repente, pensar em alguma atividade que possa usar o celular com regras, né? A gente vai usar, mas a gente não vai usar a rede social. Ou então a gente vai usar a rede social para ver um documentário, um artigo, alguma coisa que alguém escreveu, falou sobre aquele assunto que a gente está trabalhando. É uma forma bacana. E eu finalizo isso que a gente está conversando, com uma frase que eu li esses dias, eu vou ler aqui, era de um artigo de ciência e tecnologia, acho que era dos Estados Unidos, que a pesquisadora escreveu assim: o uso problemático de tecnologia só entra na vida das pessoas quando as relações humanas não ocupam seu devido lugar. E eu achei, assim, essa frase, ela resumiu em poucas palavras o que para mim é uma verdade, né? Nós somos imperfeitos, é claro, às vezes a gente falha, às vezes a gente deixa de dar a atenção que deveria, mas esse processo de olhar para as relações e ser presença, de não deixar que outros componentes tão externos façam o nosso papel, né? Eu achei magnífica essa frase. Então, quando as relações humanas fracassam, falham muito, entra um substitutivo. E aí ele pode ser bem perigoso. Então, só para encerrar, Tayana, deixar aqui um lembrete para as catequistas, para as famílias, que às vezes o problema é maior e a gente não sabe muito bem como lidar. Então, que procurem uma ajuda, procurem uma psicóloga. Ela pode te ajudar, orientar. Às vezes, o trabalho com adolescente, a gente acaba tendo que trabalhar com os pais junto, né, com a família, e ajuda aí a melhorar essas relações, mas não deixem de fazê-lo, porque às vezes o problema é maior do que a gente imagina e a gente precisa ajudar esses adolescentes no que eles ainda não conseguem nomear, tá bom? Um abraço e obrigada. Muito, muito legal essa frase, e tão verdadeira, né? Faz a gente refletir. Glau, eu agradeço muito, em nome de todos os catequistas, de todos os pais. Eu sou mãe de 2 adolescentes, então essas etapas são muito interessantes. Eu, inclusive, sugiro que você, catequista e liderança, encaminhe essas etapas para o grupo das famílias, porque é tão importante que a mensagem que a Glau está passando aqui para a gente chegue na casa de cada catequizando. Então, muito obrigada, Glau. A gente te espera em mais uma etapa, então, na semana que vem. E você, catequista e liderança, que nos acompanha, fique agora com a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Olá, catequistas. Chegamos no momento de acalmar o nosso coração e nos preparar para a leitura orante da etapa 218 da Escola de Multiplicadores. Vamos preparar um ambiente para oração com Bíblia, uma vela acesa, flores coloridas e um crucifixo. Na Bíblia vamos encontrar o livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Vamos ler o texto com atenção, identificar os personagens e lugares citados no texto, e com a ajuda do texto vamos responder: qual pergunta que foram fazer para Jesus? O que Jesus respondeu no versículo 5? O que Jesus ensinou no versículo 7? Em seguida, vamos dar atenção para o dialogando com a palavra.
No texto lido, Jesus corrige os discípulos sobre a carta de divórcio. Estamos falando de família, do sacramento do matrimônio. Este sacramento tão lindo tem como base uma relação de respeito, de amor e de fidelidade. Precisamos sempre estar consciente das nossas decisões. A vida a dois é uma escolha. Uma batalha pela felicidade daquela pessoa que escolhemos dividir a vida. Tornar-se família é a concretização de um desejo do coração de crescer na pertença e zelar pela proteção da vida. Podemos sublinhar o versículo 6 e meditá-lo durante esta semana. Oração. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Muito obrigado pela participação. Aguardamos a todos para a próxima etapa da Escola de Multiplicadores.